Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Áudio da Lei. Vamos começar agora com a Lei Complementar 684 de 2014, que dispõe sobre o Código de Disciplina dos servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia e da outras providências. Das disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Disciplina dos servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia, com finalidade de estabelecer regras básicas e éticas de disciplina, servindo como mecanismo de consulta, controle e sanção. Artigo 2º. As normas deste Código aplicam-se a todos os servidores efetivos da Guarda Civil Municipal de Atibaia no exercício regular da função, inclusive designados. Artigo 3º. Os servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia deverão agir de forma a respeitar os princípios constitucionais da administração pública e aqueles definidos para a atuação na Prefeitura da Instância de Atibaia, objetivando o respeito à vida, à dignidade, à integridade, à ética, os direitos individuais, a responsabilidade social e o comprometimento com sua função visando a coletividade. Dos deveres. Artigo 4º. São deveres dos servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia, sem prejuízo daqueles estabelecidos na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, na lei civil e nas normas adotadas pela administração da Prefeitura da Instância de Atibaia. Inciso 1. Exercer suas atribuições com zelo e dedicação de forma honesta, leal e justa. 2. Observar as normas legais e regulamentares. 3. Ser assíduo e pontual ao serviço. 4. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 5. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 6. Zelar pela segurança no trabalho, quando a realização de atividades que possam levar risco à segurança individual ou coletiva. 7. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. 8. Relacionar-se com o munícipe de forma estritamente profissional, preservando a isenção necessária ao desempenho das suas funções. 9. Tratar de forma cortês colegas, munícipes e terceiros, respeitando sua privacidade, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 10. Resistir a eventuais pressões e intimidações de beneficiários, interessados e outros que visem obter quaisquer favores ou vantagens indevidas por meio de ações imorais, ilegais ou antiéticas. 11. Cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 12. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. 13. Guardar sigilo sobre as ações, bem como sobre as informações ainda não tornadas públicas, das quais tenha conhecimento por sua atuação profissional. 14. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, devendo a representação ser encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. 15. Adotar princípios e padrões compatíveis com a responsabilidade pública e social do serviço público em todas as decisões, atitudes e atividades profissionais. 16. Agir com consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços. 17. Manter confidencialidade quanto às informações e atividades referentes ao trabalho realizado na área onde atua, sendo a ele vedada a utilização desses dados em benefício de seus interesses particulares ou de terceiros. Artigo 5º. Compete aos servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia, entre outras, as seguintes obrigações. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir, com exatidão, rigor e presteza, os preceitos legais e disciplinares, bem como as instruções emanadas de seus superiores. 2. Praticar com galhardia os deveres cívicos próprios de todos os cidadãos e demonstrar sempre elevação de caráter, firmeza e decisão em todas as situações. 3. Comparecer à sede da Guarda Civil Municipal de Atibaia, terminado o serviço,
a fim de devolver os equipamentos, talões e a papeleta de ocorrências. 4. Apresentar-se ao serviço sempre decentemente uniformizado, asseado, barbeado e com cabelos aparados e munido de sua carteira funcional, crachá e insígnias. 5. Aperfeiçoar seu conhecimento do município e de seu sistema viário, da localização das repartições públicas, dos estabelecimentos públicos e particulares de assistência médica e de segurança, hotéis, drogarias, pontos de estacionamento de táxis e etc. 6. Tratar as pessoas no exercício de seu trabalho com urbanidade, usando de energia apenas quando isto for necessário, para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade. 7. Solicitar com a máxima urgência e pelo meio mais rápido o socorro das autoridades competentes quando assim o exigirem as circunstâncias. 8. Assumir os postos que lhe for confiado na hora determinada, permanecendo atento, diligente e consciente no seu trabalho, dele afastando-se somente por ocasião da apresentação de seu substituto e na falta deste no término de seu horário de serviço. 9. Somente adentrar em casa particular, sem a quiescência do morador, nos casos de incêndio, ruína iminente, inundações, pedido de socorro, convicção de que no interior se está praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma necessitando de assistência médica, ou ainda cadáver incepto por tempo superior ao permitido em lei. 10. Prender em flagrante as pessoas que encontrar na prática de crime, conduzindo-as à autoridade competente. 11. Deter, comunicando o fato imediatamente à autoridade competente as pessoas que estiverem, a linha A, praticando desordens, escândalos ou depredações. B. Dirigindo veículo em estado de embriaguez ou notória imperícia. C. Portando armas sem a devida autorização. D. Desacatando a autoridade ou servidor público no exercício de suas funções. Inciso 12. Orientar o morador ou transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa oferecer perigo ou prejuízo. 13. Entregar aos seus superiores objetos ou valores que tiver achado. 15. Auxiliar crianças, enfermos e pessoas idosas a atravessarem a via pública, mormente em locais de trânsito intenso e quando necessário. 15. Impedir que o trânsito de pedestres ou de veículos seja prejudicado ou interrompido nas vias públicas sem a devida autorização. 16. Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento dos deveres ou execução de ordens legais. 17. Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização. 18. Comunicar aos seus superiores a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do município. 19. Providenciar imediata assistência médica a enfermos ou parturientes, quando na via pública ou por solicitação de pessoas necessitadas. 20. Atender prontamente aos pedidos de socorro ou a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes o auxílio que solicitarem, quando em serviço ou fora dele, cientificando seus superiores. 21. Comunicar aos seus superiores quaisquer fatos ou ocorrências estranhas de que tenha conhecimento, notadamente de reuniões suspeitas ou comércio clandestino de armas, fogos de artifício, drogas ou mercadorias de qualquer espécie. 22. Levar ao conhecimento da autoridade competente a existência de menores perambulando sem assistência pelo seu posto de serviço, detendo-os e encaminhando-os a quem de direito, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores. 23. Comunicar incontinente qualquer ocorrência grave que demande imediata providência da autoridade policial. 24. Não usar o uniforme fora do horário de serviço. 5. Não prestar serviços diferentes de suas atribuições sem a devida autorização do superior hierárquico. 26. Não tomar bebida alcoólica durante o horário de serviço e não frequentar locais suspeitos ou que possam atentar contra o decoro da classe. E 27. Comparecer a todas as instruções determinadas pelo superior hierárquico.
Das transgressões disciplinares. Artigo 6º. Constituem transgressões disciplinares todas as ações e omissões que afrontem, inciso 1, os preceitos constantes nesta lei, na legislação municipal vigente e demais que vierem a ser instituídas. 2. As normas estabelecidas em lei, regras de serviços e ordens prescritas por superiores hierárquicos e autoridades competentes. 3. Pudor do guarda, decoro da classe, preceitos sociais e normas de moral e os preceitos de subordinação. Artigo 7º. As transgressões disciplinares, segundo sua intensidade, são classificadas em leves, médias e graves. Parágrafo 1º. Consideram-se, inciso 1, leves aquelas a que se comina a pena de advertência escrita. 2. Médias aquelas a que se comina a pena de suspensão de até 5 dias. 3. Graves aquelas a que se comina a pena de suspensão acima de 5 dias ou demissão por justa causa. Parágrafo 2º. A classificação das transgressões a que se referem os incisos 2 e 3 ficam a critério da autoridade julgadora, observadas sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Das penas disciplinares. Artigo 8º. As penas disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Civil Municipal de Atibaia são as seguintes: inciso 1, advertência escrita. 2. Suspensão de até 5 dias. 3. Suspensão superior a 5 e até 30 dias. 4. Demissão por justa causa. Parágrafo 1º. O superior hierárquico que tiver ciência da prática de transgressão disciplinar comunicará o secretário de Segurança Pública, que noticiará a Corregedoria da Guarda Municipal para apuração das infrações e penas correspondentes. Parágrafo 2º. Durante o período em que estiver cumprindo pena de suspensão, o servidor da Guarda Civil Municipal de Atibaia ficará proibido de usar o uniforme da corporação. Artigo 9º. Aplica-se a pena de advertência escrita nos seguintes casos: inciso 1, apresentar-se ao serviço com atraso. 2. Apresentar-se nas formaturas diárias ou em público com, a linha A, costeleta, barba ou cabelo crescidos. B. Uniforme em desalinho ou dessaziado ou portando nos bolsos ou cinto volumes ou chaveiros que prejudiquem a estética. A linha C. Pertences, mochilas ou volumes que reduzam a sua mobilidade e segurança, prejudiquem sua integridade física ou intelectual ou ofendam a imagem da instituição a qual pertence. Inciso 3. Utilizar-se de veículo oficial sem autorização de quem de direito, ou fazê-lo para fins particulares. 4. Permitir ou fazer uso de instrumento de trabalho da corporação para fins particulares. 5. Deixar de comunicar a quem de direito transgressão disciplinar praticada por elemento da corporação. 6. Usar termos descorteses ou tratar com desrespeito colegas ou particulares. 7. Procurar resolver assunto referente à disciplina ou a serviço que escape à sua alçada. 8. Alegar desconhecimento de ordens recebidas ou das normas gerais da Guarda Civil Municipal de Atibaia. 9. Portar-se inconvenientemente em solenidades ou reuniões sociais. 10. Atender ao público com preferências pessoais. 11. Deixar de portar a carteira funcional da Guarda Civil Municipal de Atibaia, emitida pela Polícia Civil, e, quando armado, o porte funcional de arma de fogo, emitido pela Polícia Federal. 12. Afastar-se do posto de serviço ou de qualquer local em que se deva achar por força de ordem. 13. Deixar de comunicar ao superior imediato em tempo oportuno, a linha A, as ordens que tiver recebido sobre pessoal ou material. B. As ocorrências policiais. C. Estragos ou extravios de qualquer material da Guarda Civil Municipal de Atibaia que tenha sob sua responsabilidade. 14. Tratar de assuntos particulares durante o serviço sem a devida autorização. 15. Faltar com o devido respeito às autoridades civis, militares e eclesiásticas. 16. Retirar-se da presença de superior hierárquico sem pedir a necessária licença. 17. Simular moléstia para obter dispensa do serviço, licença ou qualquer outra vantagem. 18. Permitir a permanência de pessoas estranhas ao serviço em local em que isso seja vedado. 19.
entreter-se ou se preocupar com atividades estranhas ao serviço durante as horas de trabalho. 20. Miscuir-se em assuntos que, embora sejam da guarda, escapam à sua competência. 21. Deixar-se de apresentar-se no tempo determinado, a linha A, à autoridade competente, no caso de requisição para depor ou prestar declarações, a linha B, no local determinado por superior hierárquico, em ordem manifestamente legal. Inciso 22. Dirigir-se ou referir a superior de modo inadequado ou desrespeitoso. 23. Não ter o devido zelo com qualquer material que lhe seja confiado. 24. Dirigir-se verbalmente ou por escrito a órgão superior, sem ser por intermédio daquele a que estiver direta ou imediatamente subordinado. 25. Criticar o ato praticado por superior hierárquico. 26. Queixar-se ou representar sem observar as prescrições regulamentares. 27. Faltar ao serviço sem justa causa. 28. Deixar de punir o transgressor da disciplina. 29. Usar equipamento ou uniforme não regulamentar. 30. Omitir ou retardar a comunicação de mudança de residência. 31. Usar no uniforme insígnias de sociedade particular, associação religiosa, política, esportiva ou quaisquer outras não regulamentares. 32. Retirar sem permissão documentos, livros ou objetos existentes na repartição ou local de trabalho. 33. Perambular ou permanecer uniformizado e de folga em logradouros públicos. 34. Sobrepor os interesses particulares aos da corporação. 35. Contrariar as regras de trânsito, de veículos e de pedestres sem absoluta necessidade do serviço. 36. Deixar de atender à reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade superior, sempre que a intervenção desta torne-se indispensável. 37. Atrasar sem motivo justificável, a linha A entrega de objetos achados ou apreendidos, B, a prestação de contas de pagamento e a linha C, o encaminhamento de informações, comunicações e documentos. E, por fim, inciso 38, emprestar ou ceder peças do uniforme a outro integrante da corporação, mesmo que por tempo limitado, sem autorização de quem de direito. Artigo 10. As transgressões a que se comina a pena de suspensão enumeram-se na ordem progressiva e classificar-se-ão em grupos de acordo com sua gravidade, a saber. Inciso 1. Grupo número 1. Compreende as transgressões enquadradas desde o inciso 1 ao 26 e estão sujeitas às suspensões que variam de 1 a 2 dias. Inciso 2. Grupo 2. Compreende as transgressões enquadradas desde o inciso 27 ao 48 e estão sujeitas às suspensões que variam de 3 a 5 dias. Inciso 3. Grupo número 3 compreende as transgressões enquadradas desde o inciso 49 ao 63 e estão sujeitas às suspensões que variam de 6 a 10 dias. Artigo 11. São transgressões sujeitas à suspensão. Inciso 1. Deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos subordinados que agirem em cumprimento de ordens suas. 2. Dirigir veículos imprudentemente. 3. Revelar falta de compostura ou gestos, estando uniformizado. 4. Esquivar-se de satisfazer compromisso pecuniário ou de moral. 5. Assumir compromisso superior às suas posses ou às da corporação, provocando aborrecimentos à administração. 6. Ingressar uniformizado, não estando a serviço, em locais que, pela localização, frequência, finalidade ou práticas habituais, possam comprometer a austeridade e bom nome da classe. 7. Deixar de revistar pessoal que haja detido imediatamente após a detenção. 8. Infligir maus tratos a seus familiares ou a pessoas sob sua custódia. 9. Resolver assunto referente ao serviço ou à disciplina que escape à sua alçada. 10. Deixar de comunicar ao superior hierárquico, à autoridade competente, as faltas graves ou crimes que tenha conhecimento.
11. Deixar de prestar o auxílio a que estiver ao seu alcance para a manutenção ou restabelecimento da ordem pública. 12. Apropriar-se de material da corporação para uso particular. 13. Ingerir bebidas alcoólicas ou se apresentar em estado de embriaguez durante o exercício de suas funções. 14. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da corporação ou em repartição pública. 15. Induzir superiores a erro ou engano mediante informações inexatas. 16. Negar-se a receber uniforme e ou objeto que lhe seja destinado regularmente ou deva ficar em seu poder. 17. Permutar serviços sem permissão. 18. Solicitar a interferência de pessoas estranhas à guarda municipal a fim de obter para si ou para outrem vantagem ou benefício. 19. Trabalhar com insubordinação, indisciplina, de forma decidiosa ou com mau procedimento. 20. Faltar à verdade. 21. Apresentar comunicação, representação ou queixa destituída de fundamento. 22. Concorrer para discórdia ou desavença entre os componentes da corporação. 23. Deixar de comunicar a superior ou autoridade competente qualquer informação que tiver sobre perturbação da ordem pública. 24. Provocar, tomar parte ou aceitar discussão acerca de política partidária, religião ou esporte, estando uniformizado. 25. Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação antes de publicados. 26. Aconselhar para que não seja cumprida a ordem legal ou seja retardada a sua execução. 27. Ofender colegas com palavras ou gestos. 28. Exercer atividade incompatível com a função de guarda municipal. 29. Valer-se de sua qualidade de guarda municipal para perseguir desafeto. 30. Perambular ou permanecer em logradouros públicos de zona ou frequência suspeita, estando uniformizado. 31. Apresentar-se uniformizado quando proibido. 32. Deixar de fazer entrega à autoridade competente, dentro do prazo de 12 horas, objeto achado ou que lhe venha às mãos em razão de suas funções. 33. Procurar a parte interessada no caso de furto de objetos achados, mantendo com a mesma entendimentos que ponham em dúvida a sua honestidade funcional. 34. Emprestar a pessoas estranhas à guarda municipal distintivo, peça do uniforme, equipamento ou qualquer material pertencente à corporação. 35. Deixar abandonado posto de serviço, seja por não o assumir, seja por abandoná-lo mesmo temporariamente. 36. Dormir durante as horas de trabalho. 37. Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem, da disciplina ou do bom nome da corporação. 38. Faltar à verdade, acarretando danos. 39. Ofender com gestos e palavras a moral e os bons costumes. 40. Usar de linguagem injuriosa ou ofensiva em requerimento, comunicação, informação ou ato semelhante. 41. Praticar na vida privada qualquer ato que provoque escândalo público. 42. Deixar que se extravie, deteriore ou estrague material da corporação sob sua guarda e responsabilidade direta. 43. Fazer propaganda político-partidária em dependências da Guarda Municipal. 44. Utilizar-se do anonimato para fins ilícitos, para ofender o decoro da classe ou causar prejuízo a colegas e terceiros. 45. Introduzir ou distribuir, ou tentar fazê-lo em dependências da Guarda Municipal ou em lugar público, estampas, publicações ou jornais subversivos ou que atentem contra a disciplina ou a moral. 46. Dar, alugar, penhorar ou vender peças do uniforme ou de equipamentos novas ou usadas. 47. Ofender subordinado com palavras ou gestos. 48. Promover desordens. 49. Subtrair em benefício próprio ou de outrem documento de interesse da administração. 50. Tomar parte em reunião preparatória de greve. 51. Agredir companheiro ou subordinado. 52.
recusar-se a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas funções e que, em virtude destas, necessitem de seu auxílio. 53. Recusar-se obstinadamente a cumprir ordem legal dada por autoridade competente. 54. Censurar pela imprensa ou qualquer outro meio de comunicação as autoridades constituídas superior hierárquico ou criticar ato da administração pública. 55. Deixar de atender a pedido de socorro. 56. Omitir-se em dar atendimento de acordo com as atribuições funcionais. 57. Praticar violência no exercício da função. 58. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. 59. Pedir ou aceitar por empréstimo, dinheiro ou outro qualquer valor a pessoa que, a linha A, trate de interesse na repartição e B, esteja sujeito à sua fiscalização. 60. Ameaçar por palavras ou gestos, direta ou indiretamente, superiores hierárquicos. 61. Adulterar qualquer espécie de documento em proveito próprio ou alheio. 62. Valer-se da qualidade de guarda municipal para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito ilícito. 63. Aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha ou perito que funcione em processo administrativo ou judicial. Parágrafo único. Ocorrendo reincidência em transgressão prevista no caput deste artigo, será proposta a demissão por justa causa do infrator em conformidade com a legislação trabalhista. Artigo 12. Ficando evidenciado o mau comportamento e comprovada a não reabilitação, a demissão por justa causa do servidor será automaticamente proposta pelo inspetor-diretor da Guarda Civil Municipal de Atibaia, com base na legislação trabalhista. Da prescrição, artigo 13. As transgressões disciplinares dos guardas prescreverão em 5 anos, contados da data da ciência do fato pelo superior hierárquico. Parágrafo 1º. Entende-se por prescrição a perda do direito pelo não uso dele durante determinado tempo. Parágrafo 2º. A abertura de procedimento administrativo para a apuração da infração ou autoria, bem como para a aplicação da pena perante a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Atibaia, Comissão Permanente das Relações do Trabalho ou Comissão Processante Permanente Disciplinar, interrompe a prescrição. Da aplicação e cumprimento da pena. Artigo 14. Na aplicação da pena serão mencionados, inciso 1, o nome do servidor e sua identificação. 2. A transgressão cometida em termos precisos e sintéticos. 3. A natureza da pena e, quando se tratar de suspensão, o número de dias. 4. O texto do regulamento em que incidiu o transgressor. E 5. As circunstâncias atenuantes e agravantes, quando houver, com indicação das disposições próprias. Artigo 15. A imposição, cancelamento ou anulação da pena deverá ser obrigatoriamente lançada no prontuário do servidor. Artigo 16. Não poderá ser imposta mais de uma pena para cada infração disciplinar. Parágrafo único. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem que o transgressor seja ouvido, salvo caso de revelia. Artigo 17. Na ocorrência de várias transgressões, sem conexão entre si, a cada uma será aplicada a pena correspondente. Quando forem aplicadas simultaneamente, as de menor influência disciplinar serão consideradas circunstâncias agravantes da mais profunda. Artigo 18. As penas aplicadas serão cumpridas a partir da data estipulada no ato administrativo que as aplicou. Parágrafo 1º. Encontrando-se o punido suspenso, a pena será cumprida após concluir a anterior. Parágrafo 2º. Encontrando-se o punido afastado legalmente, a pena será cumprida a partir da data em que tiver de reassumir. Das causas e circunstâncias que influem no julgamento. Artigo 19. Influem no julgamento da transgressão, inciso 1, as causas de justificação a saber, a linha A, ignorância plenamente comprovada, quando não atente contra os sentimentos normais do dever funcional, humanidade e probidade. B. Motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. A linha C. A transgressão ter sido cometida na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da ordem ou do sossego público. A linha D.
A transgressão ter sido cometida em legítima defesa própria e ou de outrem. A linha E. A transgressão ter sido cometida em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal. A linha F. Uso imperativo de meio violento, com o intuito de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e ou disciplina. Inciso 2. As circunstâncias atenuantes a saber. A linha A. Relevância de prática do serviço. B. Falta de prática do serviço. C. A transgressão ter sido cometida para evitar mal maior. A linha D. A transgressão ter sido confessada espontaneamente, quando ignorada ou imputada a outrem. Inciso 3. As circunstâncias agravantes a saber. A linha A. Prática simultânea de duas ou mais transgressões. B. Conluio de duas ou mais pessoas. C. A transgressão ser praticada durante a execução do serviço. D. A transgressão ser cometida em presença de subordinado. A linha E. O transgressor ter abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional. F. A transgressão ter sido praticada premeditadamente. E G. A transgressão ter sido praticada em público. Parágrafo único. Quando ocorrer qualquer das causas de justificativa previstas nos inciso 1 deste artigo, não será aplicada a punição. Artigo 20. A falta de conformidade com as circunstâncias atenuantes e agravantes será considerada de, inciso 1, grau mínimo quando houver somente circunstâncias atenuantes. Inciso 2. Grau submédio, se, havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, exercem aquelas preponderâncias sobre estas. 3. Grau médio, se, havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, elas se equilibram. 4. Grau submáximo, se, havendo circunstâncias atenuantes e agravantes, exercem estas preponderâncias sobre aquelas. Inciso 5. Grau máximo, quando houver somente circunstâncias máximas agravantes. Do processo, artigo 21. É da competência do superior hierárquico mandar apurar transgressões disciplinares ou irregularidades em serviço público atribuídos aos seus subordinados. Artigo 22. Todo o processo deverá ser concluído e a pena ser lançada para fins de assentamento no prontuário do servidor envolvido. Artigo 23. Subsidiariamente, aplicar-se-ão ao processo administrativo as normas e princípios do Código de Processo Penal. Artigo 24. As sindicâncias serão conduzidas pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Atibaia, nos termos do artigo 13, inciso 1, da Lei 3.533, e os processos administrativos disciplinares ficam a cargo da Comissão Processante Permanente Disciplinar. Parágrafo 1º. As sindicâncias serão instauradas após o despacho do secretário competente ou do chefe do Executivo. Parágrafo 2º. Os processos administrativos terão início com a respectiva portaria do prefeito municipal. Terceiro, o prazo para a conclusão das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares é de até 120 dias para cada uma, podendo ser prorrogado a critério da autoridade que ordenou a sua instauração, mediante justificativa fundamentada. Parágrafo 4º. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Atibaia deverá observar no que couber o decreto que regulamenta os procedimentos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares para a condução dos trabalhos. Artigo 25. O servidor acusado de praticar transgressão disciplinar tem o direito de, pessoalmente e acompanhado de advogado, assistir a todos os atos processuais que se realizarem perante a comissão. Da revisão, artigo 26. Somente será admitida a revisão de processo quando, 1. A pena for contrária à lei vigente no tempo em que for proferida. 2. A pena tiver como fundamento depoimentos ou documentos manifestamente falsos. 3. No processo, houver sido preterida formalidade substancial com evidentes prejuízos da defesa do acusado. 4. A pena for aplicada contrariando a evidência dos autos. 5. Após o cumprimento da pena, forem descobertas novas e irrecusáveis provas de inocência do acusado. Artigo 27. O reconhecimento da injustiça de uma pena disciplinar isentará o punido dos efeitos da nota respectiva. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo,
cumprirá ao chefe do Executivo anulá-la se a tiver imposto. Artigo 28. O prazo para que o acusado apresente o seu pedido de revisão, independente da pena aplicada, será de 60 dias a contar da ciência da decisão. Das responsabilidades. Artigo 29. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as sanções independentes entre si. Artigo 30. A responsabilidade civil, penal e administrativa decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, praticado no desempenho do cargo ou função que cause prejuízo ou dano ao erário, a terceiros e à administração pública. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causada ao erário somente será liquidada na forma do artigo 31 deste Código, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 31. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais. Parágrafo 1º. A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda 10% da remuneração. Parágrafo 2º. A reposição será feita em parcelas cujo valor não exceda a 25% da remuneração. Artigo 32. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Das disposições finais e transitórias. Artigo 33. Os processos administrativos disciplinares e sindicâncias em andamento obedecerão aos dispositivos da lei vigente à data dos fatos. Artigo 34. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. Artigo 35. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. E artigo 36. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis complementares 13 de 91, 151 de 95 e decreto 3.867 e 5.516. E assim finalizamos a nossa legislação. Muito obrigado. Você que ainda não adquiriu, conheça o pacote de resumos para a GCM de Atibaia, com inclusive as 2 legislações municipais. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, grande abraço, até a próxima.